Bom, gente, quem não me conhece, eu sou a Andréa Werner, eu sou jornalista por formação, e eu costumo dizer que tem uma frase do Rubem Alves que me lembra muito da minha própria vida, e quando eu falo ela em palestras, as pessoas dão risada, porque acho que se identificam na hora também, que é: eu só cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E é basicamente isso, porque a gente, quando é mais... Falando parece uma véia, né? Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem uma sensação de que a gente tem controle de tudo, né? Nossa, a gente faz uns planos. Eu tinha um colega que tinha uma planilha de Excel, com todos os prazos da vida dele, que entre tal e tal ano ele queria casar, aí depois ele queria ter filhos, e ele queria ser promovido, e por aí vai. Eu não chegava nesse nível de controle extremo, mas eu realmente achava que eu tinha um certo controle das coisas. E a verdade é que a vida vai mostrando para a gente aos poucos que a gente não tem muito controle de muita coisa, não, né? E foi mais ou menos isso que começou a acontecer quando eu engravidei do Theo. Foi planejado, eu e o meu marido, foi meio que o sonho dos dois, a gente mal casou, a gente já começou a encomendar o Theo, porque eu era louca para ser mãe, ele era louco para ser pai. Então, com 2 meses de casada, eu já estava grávida do Theo. E planos, né? Eu achando que eu tinha um certo controle, eu achava, inclusive, que eu tinha certeza do sexo do bebê. Alguém me avisa, por favor, quando chegar na metade do tempo, só para eu ter uma certa noção. Ah, muito obrigada, agora que eu vi ali. E eu tinha certeza que o Theo era menina, porque não sei de onde eu tirei isso na minha cabeça, que eu tinha certeza que eu ia ser mãe de menina. Então, eu lembro que assim que eu descobri que estava grávida, o Leandro mudou a senha do computador dele para Sofia 2008. Foi hilário isso, né, gente? 1 mês de gravidez. E aí, quando deu 8 semanas de gravidez e eu fiz aquele exame de sangue, sabe, que fala o sexo do bebê, e aí veio falando que era menino, gente, foi um choque. Foi um choque. Que eu fiquei uns 4 dias pensativa, sabe? Meu Deus, mas menino, eu nunca imaginei, eu me via levando a menina para o balé, a menina com a roupinha rosinha, a bolsinha combinando com o sapatinho, e menino, como é que é esse negócio de menino? E hoje em dia eu morro de rir, que eu penso assim, nossa, é para ver como eu realmente não tinha a menor noção do que era importante, né? Eu estava preocupada com o sexo do bebê. Mas eu realmente, eu brinco que aí foi a primeira vez que a vida deu uma, tipo, presta atenção em mim, assim, olha, as coisas não saem necessariamente do jeito que você imagina que vão sair. E foi isso mesmo. E o Theo foi um bebê que se desenvolveu de forma aparentemente normal, eu digo aparentemente normal, porque hoje em dia, com todo o histórico e os estudos que toda mãe de autista faz, eu, olhando vídeos dele de bebê, eu vejo coisinhas muito pequenas, de fato. Porque o Theo teve o que hoje em dia é chamado de autismo regressivo, o que não quer dizer que ele não nasceu autista, mas quer dizer que ele tinha pouquinhos sintomas de autismo que se agravaram até ele fazer 1 aninho de idade. Então, o Theo chegou a adquirir algumas habilidades, como bater palminhas, imitar. Só que ele foi chegando perto do 1º aninho, ele começou a regredir, começou a perder essas habilidades, começou a desaprender algumas coisas que ele fazia, e a gente interpretou aquilo como uma personalidade difícil. A gente, quando chamava e ele não olhava, a gente pensava, bom, esse menino vai dar trabalho, ele só olha quando ele quer, ele tem audição seletiva, ele não seguia instrução verbal, e eu pensava, nossa, ele só faz o que ele quer, ele vai dar trabalho para criar. É o que a gente pensava, eu e meu marido, pais de primeira viagem. Só que com 2 aninhos o Theo foi para a escola. E aí as professoras, com todo o seu olhar de quem está muito acostumado com essa questão de desenvolvimento infantil, notaram que ele ali, entre os pares dele, com quase 2 aninhos de idade, que ele não estava no mesmo ritmo de desenvolvimento. Fizeram um relatório, nos chamaram, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem essa história de cor. E nós fomos à pediatra, que entrou em negação na época, né, nos acalmou, falou que não era nada, que ela tinha um paciente autista que chegava no consultório, sentava no canto e ficava balançando. E o Theo não fazia aquilo, então o Theo não era autista. E aí é muito engraçado isso que eu fico pensando até hoje, né? A gente, no momento em que recebeu aquele relatório da escola, caiu a ficha. Foi a coisa mais estranha do mundo, gente, e eu jamais vou saber explicar isso. Porque eu sou jornalista, eu não sou da área da saúde, eu nunca tinha lido a respeito de autismo, eu nunca tinha visto nem o Rain Man, que é aquele único filme que tinha com alguma coisa de autismo naquela época. Mas, na hora que eu li aquele relatório da escola falando não faz contato visual, não interage com os coleguinhas, prefere objetos a pessoas, apresenta risos inapropriados,
tende ao isolamento, não segue instruções verbais, age como se fosse surdo. Quando eu vi aquilo, eu falei com meu marido assim, Lê, eles estão insinuando que o Theo é autista. Insinuando. Jamais saberei de onde eu tirei aquilo, mas o fato é que no momento em que a gente recebeu aquele relatório, para mim, eu já sabia que o meu filho não tinha uma questão de personalidade. Tinha alguma coisa ali. Então, a pediatra falando aquela coisa toda, não adiantou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, falamos, vamos atrás de um especialista, e foi o que a gente fez. E, no final das contas, é aquele dia tão difícil, né, em que, no final das contas, gente, se a gente quisesse ter ficado com a resposta confortável, a gente teria ficado com a da pediatra, né? Porque o que ela falou depois foi, isso é falta de estímulo, ele vê muito DVD. Na época não tinha iPad, eu me sinto velha quando eu falo isso. Era DVD portátil. Mas, se a gente quisesse ter ficado com aquilo e falado, realmente a culpa é minha, eu que não estimulei direito, é porque o menino vê muito DVD. Mas a gente sabia que não era isso. A gente sabia. A gente não ia conseguir ficar com a resposta confortável. E a resposta difícil, mais real, veio daquele médico especialista que falou que o nosso filho era autista. E é muito interessante, gente, porque isso acontece com, acho que todo mundo que eu converso. Ninguém falou que não passou por isso. Quando você escuta aquilo, você fica muito assim, meu Deus, de onde veio isso? Porque ninguém na minha família tem isso, né, Anita? Ninguém. Aí a gente até pensa assim, as pessoas da minha família são saudáveis, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? E a gente é jovem, não tem esse negócio de ser pessoa mais velha, tendo filho. Meu marido tinha 26 anos. Então, a gente fica assim, muito perdido e se sentindo meio injustiçado pelo universo mesmo. Eu lembro que eu cheguei a pensar assim, por que eu? Por que não a fulana? É uma pessoa chata, ninguém gosta dela, ela é uma pessoa desagradável e ela tem filho normal. Então, é como se a gente tivesse sido injustiçado pelo universo, sabe? E isso, gente, atinge a família em cheio, assim, já que a gente está falando de família aqui. E eu considero, sinceramente, um milagre, eu e meu marido estarmos juntos até hoje, no meio disso tudo, levando várias coisas em consideração, e uma delas é que a gente era um casal muito recém-casado. Foi tudo muito rápido na nossa vida. A gente se conheceu em janeiro de 2006, em agosto de 2006, quer dizer, 8 meses depois quase, a gente já estava morando juntos. 1 ano depois eu já estava grávida, casada oficialmente, grávida. Então, a gente ainda estava naquela fase de construção de relacionamento, meio que se conhecendo ainda. E aí cai essa coisa no colo que não é fácil de lidar, porque cada um lida de um jeito. Cada um tem as suas formas emocionais e psicológicas de lidar com esse tipo de situação. Eu trabalhava muito, eu comecei a malhar muito e me enfiar nesse tipo de coisa para poder meio que esquecer um pouco. Meu marido foi pelo outro caminho, ele engordou muito, engordou mais de 20 quilos. E aí, às vezes, um não entende o jeito como o outro está reagindo. E aí, um culpa o outro por estar reagindo de uma forma e o outro culpa um por estar reagindo de uma forma, né? E isso é que é o mais difícil. E não é fácil, gente. Precisa de muito apoio psicológico. E uma coisa que eu acho que falta aqui no Brasil, já que a gente já começando a dar uns pitacos, é suporte emocional para as famílias, né? Se foca muito na intervenção precoce, na criança e a plasticidade cerebral, e realmente é importante. Só que você tem ali 2 pais, quando tem 2, né? Porque às vezes é só a mãe, porque tem muitos pais que, infelizmente, eu tenho que falar isso, quando recebe o diagnóstico, vai embora. Pessoas extremamente fragilizadas emocionalmente, que ainda estão vivendo aquela tristeza do luto, não é nem do filho idealizado, é dos sonhos, das idealizações que fazia, porque o filho está vivo ali, né? Então, a gente precisa de muito amparo emocional. A gente não teve tanto assim naquela época. Sinceramente, não sei como a gente conseguiu sobreviver a isso tudo, mas o fato é que esse tipo de acontecimento ele faz uma reviravolta na vida de muitas famílias, né? No caso da minha, não foi diferente. Naquela época, eu trabalhava fora período integral. Apesar de eu ser jornalista, eu não trabalhava como jornalista, trabalhava com inteligência de mercado, que é como se fosse uma área do marketing, dentro de empresas grandes. Deu pouco tempo, eu comecei a ficar incomodada porque eu não sabia nem direito o que meu filho estava fazendo de terapia, eu não sabia explicar o que meu filho estava fazendo de terapia. E eu acabei parando de trabalhar para poder acompanhar ele, entender direito o que estava sendo feito. E aí é que eu fui começar a ter contato com outras mães de verdade, e aí é que eu fui entender que algumas coisas não tinham sido ditas para mim pelo médico, ou tinham sido ditas de forma errada, a gente sabe que isso acontece. E aí comecei a rever o percurso, a rever as terapias e tentar redesenhar toda a trajetória que a gente estava fazendo. Isso tem um impacto financeiro na família, é óbvio,
né? A minha renda era muito importante para a nossa casa, então isso teve um impacto muito grande. E só continuando assim, né, o ritmo de mudanças. 2 anos depois do diagnóstico do TEL, justamente porque eu tinha saído do emprego, eu resolvi começar a ocupar a cabeça. Já que eu escrevo, né, eu sou jornalista, falei, vou começar um blog que só a família vai ler. Eu tinha certeza absoluta que só a família ia ler. Se lesse também, porque todo mundo me conhecia. Para que ia ficar lendo coisa que eu escrevi, sendo que já sabia, né, da minha vida? Aí eu escrevi um texto, e o nome do blog que eu dei é Lagarta Vira Pupa. Não lembro, assim, foi uma coisa meio assim que me ocorreu esse nome, porque tinha uma música que o Theo cantava quando ele era bebê, porque ele cantava muito, ele acabou perdendo tudo. Foi embora tudo o que ele falava, mas ele cantava muitas músicas e tinha uma música do Cocoricó que ele gostava muito, que chamava Metamorfose da Borboleta. E tinha um pedacinho que ele cantava que era muito engraçado, que ele fazia pupa, pupa, pupa. Ele fazia bem assim. E aí me ocorreu esse nome, porque naquela época eu tinha essa visão, muito pouco tempo depois do diagnóstico, de que, principalmente porque o caso do Theo foi o que a gente chama de regressivo, eu via o Theo como uma lagartinha que se fechou em uma pupa, quer dizer, meio que se fechou para o mundo, né? E que estava passando por uma grande transformação, e que ele iria sair dali, daquela pupa, uma linda borboleta. Eu tinha essa sensação. E eu escrevi isso no blog. Hoje em dia eu leio, eu tenho vergonha. Mas vamos lá. Era o que eu estava passando na época, tá? Então eu dei esse nome de Lagarta Vira Pupa para o blog. Ok. Eu lembro que o primeiro texto foi uma coisa meio tipo, oi, pessoas. E tinha, sei lá, 3 parágrafos. Em que eu contava que eu fui no médico, e o médico perguntou assim para mim, mas o seu filho fala? Aí eu falei, fala, ele fala mamãe, ele fala papai, ele canta vários pedaços de música, e o médico falou assim, isso o especialista, né, ele falou assim, mas ele te chama mamãe? Ele chama papai? Ele pede água? E aí que foi quando caiu a minha ficha de que falar e se comunicar são 2 coisas diferentes. E eu contei isso nesse texto, falando que o Theo era autista e que a gente estava procurando que ele tivesse o melhor desenvolvimento possível e que ele fosse feliz e blá, 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 blá. E naquela época o Facebook ainda era muito pequeno, estava começando, mas eu lembro que eu compartilhei esse texto no Facebook. Quando eu me dei por mim, no meu Facebook pessoal, tinha, sei lá, 267 compartilhamentos. Eu quase caí para trás. Falei, o que está acontecendo aqui? A minha vida não é interessante. Por que as pessoas estão tão interessadas em compartilhar um texto tão banal falando que meu filho foi diagnosticado com autismo? Gente, eu jamais saberei o que aconteceu, se alguém quiser fazer uma análise antropológica, sociológica, o que é que seja. Mas eu comecei a receber muito e-mail de mães que se identificavam com aquilo que eu escrevia. Eu chorei muito quando eu li o seu relato, porque comigo foi assim também, e eu me senti igual a você, porque eu tenho muita facilidade. A verdade é, eu tenho muita facilidade para falar de sentimento. E as pessoas começaram a se identificar com o sentimento. Então, eu recebia muito e-mail. E você falou e parece que era eu que estava falando, porque foi exatamente como eu me senti. E aí, eu me senti muito identificada. E eu comecei a acolher essas mães, que é uma coisa que não aconteceu comigo. Porque quando eu tive o diagnóstico do TEL 2 anos atrás, só tinha um grupo do Yahoo Groups que eu achei, e que todo mundo parece que tinha filho autista leve. Eu era a única lá que tinha um filho que, enfim, não era autista leve. Eu me sentia muito sozinha. E eu comecei a perceber realmente como aquelas pessoas estavam precisando de acolhimento. E eu comecei a acolher, comecei a dar colo. O que eu tinha condições de dar dica, eu dava, mas eu não era nenhuma especialista. Comecei a estudar um pouco mais para poder dar umas dicas com mais propriedade, porque rapidinho eu entendi qual que era a responsabilidade que estava por trás disso aí, porque você dá dica e as pessoas seguem as dicas. Essa é a questão, né? E, gente, minha vida começou isso aí. Muito e-mail, muita mensagem. Aquilo começou a virar um trabalho mesmo. Depois de um tempo, começou a vir convite para palestra. Sempre do ponto de vista de mãe, né? Eu não sou autista, não sou especialista. O que eu falo é da minha experiência de mãe mesmo e da minha experiência de família. E aquilo foi virando um trabalho, de fato. 99% voluntário, né? Porque a maioria das palestras é para grupo de pais. ONGs, gente que não tem condição de pagar mesmo. Mas é um trabalho, e é um trabalho volumoso. Pessoas aparecem no meu WhatsApp domingo, 1h da tarde, pedindo socorro. Não tem como você virar as costas e falar, não vou olhar. É um trabalho. Então, é isso que começou, que eu falo que eu cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Eu nunca imaginei, gente, que eu estaria aqui hoje, para começar. Nunca imaginei.
Então, minha vida virou realmente uma outra coisa. No meio disso tudo, vamos somar aí mudanças internacionais, né, porque o blog já era relativamente grande quando, final de 2013, eu me mudei para a Inglaterra com a minha família, por causa do trabalho do meu marido. A gente morou quase um ano em Londres. Quando a gente estava 4 meses em Londres, a gente ficou sabendo que ia ter que mudar para a Suécia, coisas de empresa, a gente quase morreu do coração. Fomos para a Suécia, moramos 2 anos na Suécia, foi um total de 3 anos morando fora. Voltamos para o Brasil. E, nesse período, eu lancei 2 livros, que é um livro mais para orientar pais e profissionais, e um que é o infantil, que é o meu amigo Fazi, que uma pessoa trouxe para eu assinar ali, que é para ensinar as crianças a lidarem com um coleguinha diferente. Virou a minha vida do avesso, mas, na verdade, o que aconteceu foi que me mostrou que eu estava do lado certo, que era o avesso, gente. Porque, hoje em dia, eu não me vejo fazendo outra coisa. O meu trabalho é falar com as famílias, é acolher as pessoas, é orientar dentro do possível, é comprar as tretas de vez em quando, vocês sabem, que a gente compra tretas, né, quando é necessário. E é muita dor de cabeça, e não é fácil, e a saúde cobra conta. Vocês veem que eu estou me recuperando da sinusite, tive que tomar antibiótico. Depois de 20 dias de uma gripe que não passava, é que eu fui entender que não era gripe mais, né? Então, não tem sido fácil. Mas o que aconteceu nesse período, eu estou falando da minha experiência em família, e, de novo, foi incrível a gente ter sobrevivido a tudo isso, gente. Um casal recém-casado. Quando eu olho tudo que a gente já passou, e quem me conhece e me segue no Instagram, às vezes chegam umas mensagens no meu inbox que eu falo, essas pessoas realmente me conhecem. Eu tenho recebido muita mensagem esses dias falando assim, Andréia, você está bem? Você está muito nostálgica no seu Instagram. Porque o que aconteceu no Instagram esses dias? Eu tenho TDAH, tá, gente? Eu fico rindo, e eu apontei para a Anitta aquela hora que eu falei, quando você pensa assim, nossa, ninguém na minha família tem isso, porque depois, na verdade, que você começa a entender, você vê que todo mundo tem alguma coisa na família, né? Pode não ser autismo, mas está ali, ou é um TDAH, ou é um... Enfim, tem coisas, né, gente? E eu descobri que, no meu caso, era o TDAH. Então, eu não sou uma pessoa organizada. Quem me chama para congresso e palestras sabe, é um sofrimento me chamar para congresso e palestras, gente, porque eu perco o e-mail do voo, eu esqueço a data, as pessoas têm que ficar me ligando. É difícil, tá, gente? Estou avisando. Né? Pois é. E o que aconteceu? Nessa de não ser organizada, o que eu já perdi de fotos da minha família já foi memory stick, daqueles de câmera, com um monte de foto. Quando a gente estava mudando de volta da Suécia para cá, eu fiz um backup de fotos no nosso computador. Quando chegou aqui, eu descobri que tinha apagado tudo. Tudo. E aí, para piorar, ano passado, o meu celular tinha umas 5.000 fotos, inclusive de todo o período que a gente morou fora e tudo. O meu celular foi roubado na Parada Gay de São Paulo. Com meia hora que eu estava lá, roubaram meu celular, sem backup das 5.000 fotos. Eu nem tinha terminado de pagar o celular, mas eu chorei por causa das fotos que eu perdi. E o que aconteceu essa semana foi que eu descobri que o meu marido usava aquele Google Fotos, já tinha vários anos. E aí, na hora que o Google Fotos, ele meio que puxa fotos do celular, do e-mail, de tudo. Quando eu entrei no Google Fotos do marido, gente, foi coisa de horas. Eu fiquei ali, eu não saía mais. Porque eu ficava vendo coisas que eu achava que estavam perdidas. E algumas se perderam mesmo, não tem jeito. Mas, assim, tinha muita coisa resgatada ali. Da Lola pequenininha, gente, com o Theo, ela mordendo as roupas do Theo, e o Theo tirando a calça, entregando para a Lola. E de todos os perrengues que a gente passou no exterior, que a primeira noite da Lola em casa estourou um cano no teto e inundou a casa inteira. A gente teve que ir com a Lola para um hotel em Londres. E tudo que a gente passou. E o Theo pequenininho. E aí foi uma choradeira, gente, porque eu já sou muito emotiva, né? E aí eu começo a ver fotos do Theo pequenininho, vídeos do Theo pequenininho, principalmente coisas que eu achei que estavam perdidas. E aí eu comecei a postar aquilo no meu Instagram. E aí começou a chegar a mensagem, está tudo bem, estou vendo que você está meio nostálgica. As pessoas me conhecem mesmo. E eu estou nostálgica, porque a verdade, gente, é que a vida pode não ter sido a minha vida em família, aquilo que eu tinha planejado. Teve uma época que eu achava que eu ia ter mais filhos, e durante um bom tempo eu quis realmente ter mais filhos. Depois a gente acabou abortando esse plano, porque a gente chegou à conclusão que ia vir outra autista, fato. E a gente não tinha condições de dar boa qualidade de vida para 2, escola, terapia, tudo isso. Então, a gente realmente resolveu não correr o risco. Então, foi um sonho que a gente engavetou.
outras coisas que eu pensava que iam acontecer e a gente acabou deixando para lá. Essa preocupação constante que a gente tem com o futuro, se a gente é pai de uma pessoa com deficiência, pai ou mãe. Então, é muita coisa que muda. E quando você começa a ver aquilo em que se tornou e o histórico da sua família, no meu caso, eu vejo duas opções, assim. Ou eu vou ficar olhando aquilo tudo e lamentando, pensando, nossa, mas é tudo tão diferente do que eu tinha planejado, né? Ou eu vou olhar, e é o meu caso, assim, e eu choro de emoção, mas não é uma emoção de tristeza. É uma emoção de, meu Deus, como é rico isso. Como é rica a história da minha família. Olha o que a gente virou. Olha o que a gente virou. Eu era uma pessoa, e não é que eu era uma pessoa ruim, sabe? Mas eu era uma pessoa que tinha uma outra visão da vida, eu tinha outras prioridades, eu achava graça em umas coisas que hoje eu não acho mais. E aí eu fico vendo hoje em dia, desses vídeos e dessas fotos que resgataram, o Theo com a Lola no pula-pula no quintal, sabe? Ele jogava todas as bolas que ele tinha dentro do pula-pula, entrava, aí a Lola queria entrar junto, e isso deu vários vídeos, e eu olho aquilo e falo, gente, tem coisa mais rica que isso? Esses momentos que a gente viveu. E, numa boa, quando você está vendo um vídeo do Theo pulando num pula-pula com um cachorro, um monte de bola, interessa se o Theo é autista, se ele é TDAH, se ele é neurotípico, se ele é... Qual a diferença que faz naquele vídeo, para aquele momento tão rico, que trouxe tanto amor e tanta alegria para a gente? Então, é esse tipo de aprendizado que a gente vai acumulando. E eu acho que... eu não sei, talvez eu esteja de um lugar que nem todo mundo consegue alcançar quando a gente fala de resiliência, essas coisas, por vários motivos. Porque o jeito como uma pessoa vai reagir a todas essas mudanças na vida depende de muita coisa. Depende da sua bagagem psicológica, do tanto que você aprendeu a lidar com frustração. Depende também do tanto de suporte que você vai ter. Né? Porque o que acontece é que nós que estamos aqui somos privilegiados dentro desse país. Né? Aqui, provavelmente, a maioria tem um plano de saúde, pode pagar um ou outro tratamento particular, quando a gente sabe que 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O que a gente tem no Sistema Único de Saúde hoje para uma pessoa que acabou de ter o filho diagnosticado com autismo? O que a gente tem? Né? Então, eu, principalmente ano passado, que muita gente deve saber que eu acabei me envolvendo com política ano passado, eu fiz muitas rodas de conversa, principalmente em regiões periféricas, e eu fiquei deprimida. Ano passado, eu engordei 10 quilos em 6 meses. Porque esse é o meu refúgio, é comida também, quando eu fico muito angustiada. E cada vez que eu fazia uma roda de conversa, eu ouvia um caso de uma mãe que tinha se matado. Simples assim. Porque o marido foi embora, cuidava de 1 ou 2 filhos autistas, dependia do BPC, que é um salário mínimo que é dado como auxílio para famílias de pessoas com deficiências de baixa renda. Aí, de repente, porque vai um fiscal do INSS em casa e vê uma geladeira e fala, nossa, mas nova essa geladeira aí, está podendo, hein? Acho que não está precisando do BPC, não, hein? Corta o BPC. E aí essa mãe se mata e deixa os filhos. Eu vi isso muito ano passado. Então, são coisas que começam a mexer com a gente para que a gente entenda que da nossa bolha de privilégio, do lado de fora da nossa bolha de privilégio, tem muita gente precisando de ajuda, tem muita coisa acontecendo. E que bom que eu consegui estar aqui hoje falando para vocês sobre essa experiência, do meu ponto de vista, que é bacana, apesar de toda a dor que foi no início, mas tem muita gente que tem muito mais barreiras para pular, para chegar nessa situação de olhar para tudo isso e falar, não, mas tem um lado bom e eu tenho que ser grata pela minha vida e tudo. Então, são muitas famílias, são muitas realidades de famílias. Né? E deixando bem claro, o fato de você ter um filho diagnosticado com autismo não vai ser necessariamente mais fácil ou mais difícil, dependendo do tanto de dinheiro que você tem. Porque eu vou falar para vocês uma coisa que eu percebi nesses anos todos. Tá? Eu já vi gente muito rica, que tem filho autista e que esconde o filho autista em casa. Eu sei de blogueira que tem o filho na internet, que tem trocentos mil seguidores no Instagram, que o filho é blogueirinho fashion, que todo mundo vai lá, dá like, elogia o menino, e ela me contou no meu inbox que o menino é autista, ela não fala isso para ninguém. Por quê, gente? Às vezes, quando a pessoa tem muito, tem essa coisa de exibir a vida perfeita mesmo. Né? E você vai falar que você tem um filho com deficiência? Né? Nem todo mundo tem coragem. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que lutam com muita dificuldade.
muita dificuldade, com o BPC, com muito pouco dinheiro, e são pessoas felizes que conseguem ver um lado bacana naquilo tudo. Então, assim, não depende necessariamente, mas é óbvio que ajuda, né? Então, terminando por esse lado da família, estou vendo ali que eu tenho 5 minutos, uma coisa que eu tenho falado muito, porque é uma coisa que eu falei lá no início com vocês, é que eu sempre tive muito apoio também. Nossas famílias têm seus problemas, mas se tem uma coisa que acontece ali com aqueles avós de ambos os lados, é que eles são loucos com o TEL, gente. Loucos com o TEL. E isso não mudou uma vírgula desde o diagnóstico. Aliás, mudou. Eu acho que piorou o amor, no sentido de que é mais grude, é mais mimo, é mais... Ele está lá com a avó dele, eu não quero nem pensar o que estão dando para ele comer, porque assim, tudo que ele quer, ele pode, sabe? Com vô e vó. É muito amor. Mas eu sei que não é assim para todo mundo, né? Então, nesse bololô de e-mails e mensagens e WhatsApp que chega domingo, 13h, às vezes chega mensagens para mim de pessoas falando assim, porque os meus pais não aceitam o diagnóstico do meu filho, eles falam que isso é falta de palmada, que é eu que não dou limites para o meu filho, que eu fico inventando doença para o meu filho, e a verdade é que eu é que não dou limites para ele. Ou gente que fala para mim assim, a família do meu marido não aceita o meu filho porque ele é autista, e eu tenho um filho que não é autista. Quando é aniversário do filho que não é autista, eles vêm em casa, eles trazem presente e tudo. Quando é aniversário do autista, nem um telefonema eles dão. Acontece. Então, esse privilégio que eu tenho de estou aqui hoje, o meu marido está em Porto Alegre a trabalho e o meu filho está com os avós, tem muita gente boa que não tem, gente. Por vários motivos, desde o que eu vivi, que é estar morando no exterior e não tem nenhum familiar por perto, até tem pais que não aceitam e que não são amorosos, avós, né, no caso, ou até tem avós que às vezes aceitam, é tudo bem, eu entendi, é autista, mas assim, não se dispõe a entender como que aquela criança funciona, não se dispõe a aprender como que pode ajudar aquela família, não está disposto a virar para você e falar, fulana, você está cansada? Deixa ele comigo hoje à tarde e vai tirar um tempinho para você. As pessoas não estão dispostas, né? Essa é a verdade. Então, o que eu tenho falado para as pessoas é, redes sociais pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Sabemos. Tem dias que eu acordo, eu vou entrar no Facebook e eu penso, qual é a treta do mundo do autismo hoje? O que será que está acontecendo? Né? Sabemos, né, gente, que é assim. Agora, quantas pessoas maravilhosas eu conheci nesses anos todos, porque o meu filho foi diagnosticado com autismo. Eu posso dizer com certeza que as minhas melhores amigas hoje em dia são pessoas que eu conheci por causa do diagnóstico do meu filho. São pessoas incríveis, de um coração maravilhoso. São pessoas que eu sei que se eu, gente, tiver um ataque cardíaco amanhã e morrer, Theo não vai ficar desamparado, eu sei disso. E olha que riqueza que é isso. Então, quando a gente não tem uma rede de apoio forte na família, o que a gente pode fazer é construir uma rede de apoio forte fora da família. E muitas pessoas já perceberam isso, usando as redes sociais. Conhecer outras pessoas com uma situação parecida, fazer umas viagens juntos, para que você conhece o filho dela, ela conhece o seu filho. Eu já cheguei ao ponto de deixar o meu filho um fim de semana com uma amiga minha, que tem um filho autista também. Essas coisas vão acontecendo. E podem acontecer, mas a gente tem que começar a ter coragem. Assim, é muito difícil a primeira vez, sabe? A gente pensa que vai incomodar, né, aquela coisa, mas aí, no meu caso, a pessoa insistiu tanto que eu entendi que não era por educação. Acabei deixando o Theo lá. Aí depois a gente oferece para ficar com o filho da pessoa também. E a gente vai criando essa rede de apoio fora da família. Porque, no final das contas, eu sou muito assim, sabe? Eu tenho... A minha família, eu sou muito próxima, tanto que eu estou ligeiramente rouca, porque eu fiquei até as 2h da manhã ontem na casa do meu irmão, que mora aqui no Rio. Meu voo chegou super tarde, mas ainda fui para lá ver minha sobrinha, fiquei lá e tudo. Mas os laços mais importantes, eles não são de sangue, eles são do coração mesmo. E a gente pode fazer isso através das redes sociais, construir essas redes de apoio com pessoas que sabem exatamente o que a gente passa. Porque, olha, tem uma coisa interessante também. É totalmente diferente você ir na casa de uma amiga que tem um filho autista ou com qualquer deficiência e você ir na casa de uma amiga que não tem. Quando você vai na casa de uma amiga que não tem, você pode até gostar muito dela, ela muito de você, ser muito atenciosa, mas, gente, você não consegue descansar.
Eu, pelo menos, eu sento até na ponta da cadeira, assim, porque eu fico de olho no Theo, aí eu falo, meu Deus, aquele enfeite ali, ele está olhando muito, ele vai pegar aquele negócio, está com cara de ser caro, aquilo vai quebrar, ele vai pegar aquilo, eu tenho certeza que ele vai pegar. Ou, de repente, você vê a sua criança correndo para a cozinha e abrindo a geladeira, assim, na maior, e você fala, meu Deus, vai mexer nas coisas que não é para mexer. Ou, aí vem a comida, aí a sua criança pega aquilo, cospe no prato, não gostou, dá uma mordida e devolve na vasilha. Ou você fica com medo dele fazer xixi no sofá. Enfim, gente, são tantas variáveis, né, que a gente não consegue descansar. Agora, quando você está na casa de uma pessoa que vive a mesma situação que você, parece que nada surpreende, gente. Se o filho faz xixi no sofá, não tem problema não, eu já botei até couro, porque o meu faz sempre, tá? Não tem problema. E aí ele quebra alguma coisa, não, isso aí já estava quebrado, e eu deixo aí justamente para eles poderem mexer. Então, você não se preocupe, tá? É outro esquema. Né, totalmente diferente. Então, meu tempo acabou ali. Vale muito a pena a gente fazer essa rede de acolhimento fora da família também. E só para encerrar com relação ao nome do blog, que eu falei lá no início, faz uns 2 anos que me caiu a ficha sobre esse nome do blog, do Lagarta Vira Pupa, que eu achava que era o Theo, gente, que tinha entrado na pupa, estava passando por uma metamorfose, ia sair uma linda borboleta, que super romantizada eu, né? E aí um dia eu me toquei que o Theo não precisa disso. O Theo não tem que ser consertado, coisa nenhuma. Né? Que é isso? Eu achava que ele ia sair da pupa neurotípico? Eu não sei o que eu tinha na cabeça naquela época, quando eu escrevi isso, mas o fato é que eu percebi que o nome do blog continua fazendo sentido, só que para mim, que quem entrou na pupa fui eu, lá atrás, quando ele foi diagnosticado. Minha vida em família e minha vida pessoal virou completamente outra coisa que eu não imaginava, mas, sinceramente, está muito melhor, com todas as dificuldades que tem. E não sair da pupa uma linda borboleta não, tá, gente? Eu continuo lá dentro, porque essa mudança é constante e diária. Muito obrigada. Eu não sei se vai ter perguntas, qualquer coisa. Estou ali.